Olá, meu nome é Emanuel. Eu sou um apaixonado por literatura e hoje, a convite do Amarelo, eu vim falar um pouco sobre um dos meus livros favoritos da vida. Quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando sobre se seria mais fácil falar sobre um livro que eu li recentemente, que eu tenho mais vivo na minha memória, mas eu decidi falar sobre um livro que eu li há um pouco mais tempo, há alguns anos, mas que foi um dos que me tocou de forma mais profunda e um dos livros que mais despertou diferentes emoções em mim, que é o livro Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mann. O Walter é um autor que nasceu na Angola, mas ele cresceu e viveu a maior parte da sua vida em Portugal, e por isso as pessoas se referem a ele como um autor português. E é uma honra muito grande poder ler ele na língua original que ele foi escrito, porque eu sinto que muito da sua escrita se perderia se a gente estivesse lendo uma tradução. Porque o Walter ele tem uma escrita muito particular e uma forma muito diferente de tratar dos sentimentos, do amor, da relação entre as pessoas e da dor. Vários trechos aqui nesse livro eu tinha que ler 2, 3, 4 vezes para conseguir absorver, né, todo aqueles sentimentos, toda aquela poesia que ele abarca em um pequeno trecho. É muito bom você conseguir ler um livro que é um livro escrito em prosa, mas que ele tem tanto sentimento de forma quase poética. E é muito bonito o que ele consegue fazer aqui. A história do Filho de Mil Homens ela está centralizada no pescador Crisóstomo, que ao completar 40 anos se percebe incompleto por não ter um filho. Eu vou ler aqui o inicinho do livro, que eu acho que é bem importante para introduzir um pouco da história. Um homem chegou aos 40 anos e assumiu a tristeza de não ter um filho. Chamava Crisóstomo. Estava sozinho. Os seus amores haviam falhado e sentia que tudo lhe faltava pela metade, como se tivesse apenas metade dos olhos, metade do peito e metade das pernas. Metade da casa e dos talheres, metade dos dias, metade das palavras para se explicar às pessoas. E esse é um livro que fala sobre incompletude. Todos os personagens aqui da história, eles de alguma forma se sentem incompletos e eles buscam atingir essa completude. E aí acho que traz até um pouco da reflexão, será que isso existe? Será que a gente se sente incompleto e qual é o motivo disso? Será que um dia a gente vai se sentir completo de alguma forma? Então ele apresenta vários diferentes personagens, e um dos maiores trunfos da história e do autor é, para mim, como ele conseguiu apresentar todos os personagens individualmente, de uma forma tão profunda e tão cheia de camadas, e depois conseguiu conduzir eles pelo mesmo fio condutor numa trama principal. Porque todos eles são muito bem construídos individualmente. E isso é uma coisa muito difícil de conseguir se encontrar, né? Onde os personagens secundários, eles não são secundários. Eles são todos muito bem definidos, bem construídos. O Walter Hugo Mann ele tem essa escrita totalmente poética, totalmente diferente, que nos faz refletir o tempo inteiro. É um livro que eu gostava de tomar doses periódicas dele, eu não gostava de ler o dia inteiro, porque era muita coisa para ser absorvida e eu queria fazer ele durar um pouco mais. Então ele aqui apresenta diferentes personagens, uma delas é uma anã, e essa anã desperta naquela vila de pescadores um sentimento de piedade, mas que é um sentimento de piedade na superfície, porque abaixo dela existem muitos sentimentos ruins que as pessoas escondem e por isso eles fazem a anã sofrer de diferentes formas. A gente tem também o Antônio, que é um homem homossexual que sofre muito naquele lugar tão fechado e tão pequeno. Ele é chamado pelas pessoas de homem maricas e ele não consegue se sentir aceito nem pela sua família e nem pelas outras pessoas daquele lugar. A gente tem o Camilo, que é um menino órfão, que não se sente completo por nunca ter sentido realmente amado. E a gente tem também a Isaura, que é uma mulher que, por não ser mais virgem, ela é vista por aquelas pessoas da vila de pescadores como uma mulher que não é direita e que, por isso, não merece ser amada da mesma forma. A forma como ele trata desses temas, que individualmente são tão pesados, tão tristes, mas ele consegue fazer isso de uma forma tão delicada e tão profunda, que esse livro não é triste, ele tem um tom, inclusive, muito otimista, que faz a gente ter um pouquinho de esperança mais em como viver em sociedade e que isso pode dar certo. Eu gostaria também de ler um outro trecho aqui do livro, que é o meu favorito, que é aquele trecho que eu marco e volta e meia eu venho a ler ele de novo, porque tem um significado muito importante para mim. Deve-se nutrir carinho por um sofrimento sobre o qual se soube construir a felicidade. Repetiu muito seguro. Apenas isso. Nunca cultivar a dor, mas lembrá-la com respeito,
por ter sido indutora de uma melhoria, por melhorar quem se é. Se assim for, não é necessário voltar atrás. A aprendizagem estará feita e o caminho livre para que a dor não se repita. Estava a crescer. O pescador crescia para ser um homem tremendo. Eu acho muito lindo esse trecho e eu gostaria de indicar também outros livros do autor. O primeiro livro que eu li dele foi A Desumanização, que é uma história muito pesada, muito triste, mas linda. E também outros como O Apocalipse dos Trabalhadores e Homens Imprudentemente Poéticos. Espero que vocês tenham gostado da sugestão. Leiam Walter Ugumãe, vocês vão se sentir muito bem com a escrita desse autor. Muito obrigado pelo espaço e até mais.